Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Escola de Paz do Instituto Gay-Lussac. O objetivo desse podcast é fazer com que a gente crie uma rede de colaboração para orientar as crianças e os filhos de vocês. Hoje eu vou estar aqui com a Simone Abreu, educadora, e nós vamos falar sobre a educação infantil e a importância do letramento e da alfabetização nessa fase do desenvolvimento das crianças. Oi, Simone, tudo bem? Tudo bom, Queria Luísa. agradecer a sua presença aqui e perguntar a respeito de como se dá o processo de aquisição da leitura e da escrita para as crianças na educação infantil. Bom, na educação infantil é um espaço muito fértil para a criança estar em contato, estar convivendo com essa leitura e dessa escrita desde muito cedo. Então, ela vai se aproximando, ela vai convivendo, os livros vão estando dispostos para ela, isso eu estou falando quando eles são bem pequenos. A leitura e a escrita, quando ela acontece, que vamos falar ali daquele momento lá do primeiro ano, ela vai ter essa aproximação e que ela já vai ter feito isso de um tempo, né, desde que ela é bem pequena, mas é ali que, de fato, acontece de uma forma mais sistematizada essa apropriação dessa leitura e dessa escrita, né? Então, a gente pode entender como sendo em dois momentos que eles se fundem, né? A alfabetização, onde a criança vai ter os sons da fala, onde ela vai registrar esses sons da fala, mas o importante é que ela entenda isso, a função social dessa escrita que ela está ali desbravando propriamente dita. Então, ali, nessa função social da escrita, onde acontece o letramento, ela vai conseguir dar sentido a todo esse processo de leitura e escrita. Então, quando a gente não se perde desse objetivo, que é justamente aliar tanto o som da letra, vamos dizer assim, com a função dessa escrita, a criança ela traz o sentido e ela entra nesse mundo, e aí a alfabetização ela acontece realmente de uma forma onde a criança está ali com sentido. Eu acho que você toca num ponto importante e interessante que para os pais é uma expectativa esse momento, né? Ainda né? Sempre foi. Como que vai acontecer essa aquisição? Se ele vai ter desenvoltura na escrita? Se ele vai gostar de ler, né? Essa é uma expectativa das famílias. E é interessante o que você toca de que tem uma parte que é uma imersão, né, das crianças nesse mundo da literatura. Então, ouvir histórias desde muito pequenininhas, né? Estar em contato com um livro de pano, livro de plástico na hora que está no banho, né? Saber que o mundo na verdade, uma série de contação de histórias, né? E você é uma pessoa que sempre esteve muito próxima da literatura, né? Assim, você vem dessa experiência com a sala da leitura, com a literatura viva, né? Para as crianças. O que você poderia dizer assim, para os pais a respeito da importância das histórias nessa primeira infância para as crianças? É bem fundamental que eles estejam imersos nesse mundo, né, nesse mundo da cultura escrita. E a escola, e a nossa escola, ela nunca vai abrir mão de uma sala de leitura, né, de uma biblioteca de classe. Então, assim, o livro precisa estar presente a todo momento. E a criança se aproximar desse livro afetivamente. Então, quando a professora conta essa história de uma forma afetiva, quando os pais abraçam seu filho para contar também uma história, isso é tudo carregado de muita afetividade que vai fazer com que a criança perceba que aqueles traços ali naquele livro são traços que vão ser posteriormente codificados, vão ser interpretados, mas não somente, né? Não somente a codificação, mas principalmente a interpretação do que está ali, mas isso de uma forma que vai chegando para ela, né? Desde que a gente conversa assim, na educação infantil, não somente nesse momento em torno de 6 anos. Então, a criança tem que ser afetada por essa literatura que vai estar presente em projetos na sala da leitura, em projetos na sala
de referência da criança, onde o professor abre sempre esse espaço para que tenha um livro, para que a criança possa levar esse livro para casa. A criança que tem um livro diariamente na mochila dela faz muita diferença ao longo de um tempo. Então, com um aninho, ela já vai na sala da leitura, ela escolhe um livro, esse livro traz uma proximidade, e aí os pais em casa devem fazer a leitura realmente com um afeto. E a professora na escola, com certeza, ela continua isso. E a formação desse professor, como é importante a formação do professor nesse momento da alfabetização e letramento, né? Porque é um professor que vai entender como o meu aluno está aprendendo, como que ele está levando essas informações. Então, a formação do professor é fundamental nesse momento de entender como que a criança está aprendendo todo esse caminho, né, para que ele consiga realmente escrever e ler, porque não é uma tarefa complexa. É uma tarefa bem complexa e a escola ela tem um preparo através da formação dos seus professores para que a criança se sinta mais confortável. Mas é desafiador. E isso é preciso que a gente traga todo esse ambiente para a escola, né? Você fala dessa questão das histórias, né? Da importância das histórias. E aí eu fiquei aqui pensando assim, quantas portas a gente abre para que as crianças possam ouvir histórias? Né? E aí pensei no teatro do Alegreto, nas contações de histórias mesmo orais, né, que os professores fazem para as crianças, sem mesmo ter o livro, mas essas narrativas distintas, né, vão formando um imaginário, né, de criatividade, de inventividade, e que é fundamental para que a criança possa transcorrer toda a educação básica dela de uma maneira consistente, né, bacana, que ela possa aprimorar os estudos dela a partir desse repertório, né? Porque a história traz repertório para a criança. Isso, Luísa. E você tocou numa palavra assim que é bem fundamental, principalmente nesse momento, nessa educação básica assim, bem inicial, que é a oralidade. A oralidade, ela precede toda a parte de leitura e escrita. Então, quando a criança tem espaço para essa oralidade, quando o professor traz repertório para que ela, além do professor trazer essa oralidade, dá espaço para que a criança oralize, essa oralidade ela vai ser, precede a leitura e a escrita, que vai acontecer um pouquinho depois. Mas, assim, a oralidade através do teatro, né, da contação das histórias, escolher um bom autor, um bom escritor, para a criança ter acesso a uma história que não vá ficar uma história reduzida, mas uma história onde tem um contexto, onde tem uma história, onde tem uma narrativa, onde a criança vai utilizar para um repertório, quando ela vai fazer uma produção textual. Então, essa oralidade que a criança inicia com ela, é muito fundamental nesse início, né, dessa formação da criança. Eu fico pensando assim, porque o conteúdo ideativo, né? Aquilo que a criança imagina, quando ela consegue colocar nas histórias que ela escreve, isso para a gente é muito importante, né? Porque revela que você está ali fazendo um fomento da criatividade, né? E não se restrinja, né, a escrever frases que sejam mais fáceis, mais simples, mas que ela possa escrever aquilo que está na cabeça dela, né? Na mente dela. E justamente isso, esse objetivo, né, da criança, dessa função, né, da escrita, da leitura, da criança poder criar, ela poder colocar ali esse pensamento dela, né? Porque esse pensamento ele vai sendo formado através dessa oralidade que ela teve. Essa linguagem, ela vai sendo construída a partir desse repertório. Então, o quanto é importante de nós trazermos bons escritores, né? Escritores que vão trazer para a criança um final, às vezes assim, inesperado, né? Que a criança aquilo vai somar para ela. Então,
essa função aí do pensamento, de conseguir também resolução de um problema. Quando a criança ela tem essa leitura, essa escrita, ela tem esses outros objetivos, não somente da decodificação. Eu acho que isso é algo bem importante. Tem algo que eu acho que vale a gente, né, esclarecer, né, que quando a gente fala o que é um bom livro, o que é, né, assim, um bom escritor, né, uma boa literatura para a criança. Muitas vezes, numa perspectiva mais comercial, existe no mercado livros que são muito prescritivos, né? E livros que querem passar receitas prontas, mensagens. E a gente considera que isso não seja uma boa literatura. Como que a gente pode explicar para os pais assim, como fazer a seleção, né, numa livraria, como é que... A escola tem muito esse papel, né? Acho que a escola tem esse papel de selecionar, mas os pais também podem ler. A criança ela vai se interessar por uma história onde tem ali um desfecho que não é previsível. Então, isso é um bom caminho. Mas eu acho que os pais podem pedir essa ajuda para a escola, porque em muitos projetos de literatura que temos na escola, os professores fazem uma seleção prévia, né, lá, e sempre, ao longo de toda a escola, a escola vai orientando, mas a criança também deve ir na biblioteca, deve ir nas bibliotecas públicas, devem ir nas livrarias, e aí a família vai precisar mediar, também, né? Mediar. E talvez isso seja interessante, né, que ela leia e que não seja uma receita, né, que seja algo inesperado. E também nós podemos fazer essa orientação, como alguns pais já pedem, né, essa orientação para a escola. Muito obrigada pela sua contribuição, pela conversa. Muito bom, Luísa. Obrigada a você, obrigada à escola por essa oportunidade de estar aqui, né, transmitindo um pouquinho da alfabetização para vocês. Bom, nós já estamos encaminhando para o final e a gente sempre pergunta algumas dicas de literatura para auxiliar as famílias. Então, hoje, como o tema foi a literatura e o modo como as crianças devem ser estimuladas a ler e escrever, você teria algumas dicas de literatura infantil para os pais? Sim. Eu indicaria 2 livros, né, do Bartolomeu Campos de Queiroz. O De Letra em Letra e Até Passarinho Passa. Muito obrigada.